Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus e Maria Santíssima dos nossos nobres mentores individuais estejam conosco nessa tarde agradável de domingo, dia 28 de abril de 2024. E como o nobre Donizete já nos adiantou, o tema que nos veio ao convite, otimismo e saúde. Será que são duas palavras sinônimas? Será que para que nós atinjamos a saúde nós precisamos ser otimistas no dia a dia? É o que nós veremos no decorrer de nossa apresentação. Otimismo gera saúde, sim, pois nós precisamos ser otimistas desde o momento ao qual nós acordamos, ao qual nós estamos interagindo com os nossos familiares, para que, quando nós precisarmos sair para as ruas, para cumprirmos com os nossos objetivos profissionais, principalmente, nós consigamos tratar essas pessoas também com otimismo, já que nós sabemos que cada um de nós estamos em uma proposta religiosa, alguns outros irmãos e irmãs nem vinculados a uma proposta estão, e assim cada um tem o seu problema, o seu desafio, a sua programação reencarnatória, que fará com que esses desafios semelhantes aos nossos também sejam desafiadores, difíceis, e que assim nós podemos nos ajudar com essa saúde, principalmente mental, e não apenas a saúde material do nosso corpo físico. O maior otimista que nós conhecemos, quem foi que nós tivemos como presença física no planeta Terra? Jesus, o nobre Messias, Rabi da Galileia, que em seus 33 anos de vida, tudo o que ele nos trouxe foi para que nós tivéssemos ali vidas melhores, dizendo ainda que nós precisaríamos, em outras palavras, obviamente por meio de parábolas, que nós precisaríamos estar outras vezes no planeta Terra ou em outras moradas da casa do Pai, para que assim conseguíssemos evoluir espiritualmente, seja no lado do intelecto, seja no lado moral. São as duas asas que o próprio Cristo que nós podemos evoluir. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos também, eis o segundo mandamento. Existem três premissas para que nós consideremos dentro da proposta do tipo da nossa exploração. Por exemplo, ele treinou 12 pessoas, o Cristo, que influenciaram o mundo de tal maneira que o tempo passou a ser dividido em dele, antes de Cristo, e depois dele, depois de Cristo, que são os 12 apóstolos. Sim, eles fizeram, e principalmente quando nós acompanhamos as primeiras obras de Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos depois, 50 anos depois, a Casa do Caminho, aqueles irmãos que trabalharam em prol daqueles anos iniciais pós o desencargo do Cristo, que fizeram com que ali os alicerces iniciais fossem construídos para que a posteriori nós, também por meio das sucessivas encarnações, conseguíssemos trilhar o que esses 12 apóstolos estariam colocando em prática, e é o que nós estamos tentando até hoje. Logicamente que após a codificação kardeciana, a partir de 1857, mais alicerce nós temos para colocarmos esses ensinamentos em prática. Então esse é o nosso desafio diário de cada um de nós em nossas respectivas reencarnações. Nós temos certeza que cada um de nós tem a capacidade de os desenvolvermos. Ele trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita. Assim, nenhum dos apóstolos eram perfeitos, como também todos os demais que passaram nos 19 séculos posteriores, até mesmo agora, no século XXI, início de terceiro milênio, nós não conhecemos nenhum encarnado que aproximou-se da evolução tanto moral como intelectual do nobre Rabi da Galileia, Jesus Cristo. Sua liderança permanece influenciando e curando nossa cegueira ao longo dos séculos, principalmente após o advento do Espírito da Verdade, o Consolador prometido, que Ele mesmo disse que rogaria ao Pai que a posteriori nós viéssemos a obter, como dissemos, e ele veio a partir de 18 de abril de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, com as suas respectivas 1018 a 1019 perguntas formuladas por Kardec e os demais médios das reuniões parisienses e até mesmo de outras reuniões fora do país França, para que assim essa obra pudesse ser publicada a depender do tradutor. São 1018 ou 1019 perguntas que foram formuladas aos Espíritos, que nós os conhecemos como falange do Espírito da Verdade, que é uma compilação de todos os amigos que já estão ali em graus evolutivos muito acima do nosso, moral e intelectualmente falando, em mundos de regeneração já avançados e até mesmo já em mundos felizes, que nos trouxeram esses alicerces para que nós tivéssemos essa condição de, cada dia que passa, absorvê-los e
e, acima de tudo, colocarmos em prática que é importante nós não ficarmos apenas com a teoria, mas buscarmos colocarmos esses desafios em nossa vida, na prática, com os nossos irmãos que estão interagindo conosco em qualquer uma das situações a qual sejamos desafiados a interagir com eles. E como que é ser saudável? O que nós podemos entender como ser saudável? Hoje, para ser considerada saudável, uma pessoa não precisa ficar apenas uma rigidez física e mental. Ela tem que saber interagir com as demais pessoas no meio social no qual está inserida e respeitar o meio ambiente no qual sobrevive. Ou seja, além da nossa estrutura física, mental, no individual, analisando o individual, nós precisamos gabaritarmos para interagir com o meio. Todos nós não queremos que o planeta Terra evolua fisicamente, moralmente, com os seres que aqui estão, com os seres que passaram e voltaram por meio das sucessivas encarnações, e até mesmo pelos nobres irmãos e irmãs que de fora do planeta Terra estão vindo para cá, como disse Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles nas obras de Divaldo Pereira Franco, como os de Alcione. Havia aqui um sistema quádruplo de planetas constante na constelação das Pleiades, que nós conseguimos averiguar esses ensinamentos na trilogia, que atualmente é a quadrilogia, são 4 livros já intitulado da transição planetária. Então fica inclusive esse convite aos novos irmãos aqui presentes, como também os irmãos que nos estão assistindo nesse momento, para que assim tenhamos essa certeza de que é importante a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa interação com o meio e, acima de tudo, promover o avanço do planeta Terra por meio dos seres que estão ao nosso redor. Esses seres, inclusive, temos que entender que estão divididos nos seus demais reinos, como nós, no dia 1, fomos criados simples e ignorantes, desde o reino mineral, vegetal, animal, que é o nominal. Então, que possamos respeitar, cuidar desses demais reinos, desses princípios inteligentes que estão estagiando com eles, como nós também um dia o estagiamos, para que eles também possam chegar ao reino nominal e dar sequência aqui na essência Gaia, no planeta Terra, no mundo de regeneração que cada um de nós queremos construir para nós mesmos e para os nossos filhos, nossos descendentes. Descendentes esses que nós mesmos seremos por meio das sucessivas reencarnações. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, nos diz o nobre irmão espiritual Emmanuel por meio da palavra mediúnica de Chico Xavier. E como que nós podemos fazer isso? Na certeza da vida futura, na certeza de que nós somos espíritos eternos, estagiando, experimentando em um corpo material, não somos matérias, estamos estagiando em uma matéria, em um corpo de carne e osso. Muitas vezes no passado nós estagiamos e tantas outras vezes nós estagiaremos no futuro. Então, por isso que tem essa importância que Emmanuel nos convida sobre nós sabermos das perplexidades que estão inerentes ao planeta, esse final de estágio, prova de expiações que todos nós estamos passando, mas que a vida futura fará com que nós, interagindo com o meio, nós construiremos um mundo melhor e assim diminuiremos esses problemas e vislumbraremos situações melhores para nós, como para todos que estiverem também ao nosso redor. Vejamos alguns exemplos de otimismo que acredito que qualquer um dos irmãos e irmãs aqui presentes que nos assistem já ouviu falar ou acompanhar alguma de suas situações, de suas vivências, quando de suas últimas encarnações aqui no planeta Terra, como a nobre irmã Dulce e também a nobre Madre Teresa de Calcutá. As dificuldades que surgiram na caminhada de cada uma delas não se desestimulavam a prosseguir com os seus objetivos. Elas nunca se desestimularam por causa dos desafios, dos problemas que não só elas individualmente passavam, mas as crianças, os jovens, os necessitados de todas as idades, porque passavam por elas e outros mais projetos que elas criaram, elas não esmoreceram, elas tinham essa certeza absoluta, ainda que não tivessem o conceito espírita intimamente nas suas almas para com a atual encarnação, mas isso significa que elas não conheceram esses conhecimentos da erraticidade antes de reencarnar, como também nos 7 dias da semana, a qual, quando o nosso corpo físico descansa nas madrugadas para recompor a energia para o dia posterior, e o espírito se desprende durante a madrugada e vai aonde as suas afinidades estão ali atribuídas no passado como também no presente. Então é essa a importância de, inclusive, nós seguirmos meio horários para termos essas
oportunidades também no mundo espiritual de trabalhar, de estudar, e assim nós fazemos como, por exemplo, essas nobres irmãs cristãs que desenvolveram um trabalho ótimo, mesmo não estando vinculado a uma doutrina espírita ou espiritualista. O que importa? O importante é que sejamos cristãos. Secundariamente falando, são as religiões que nos ajudam a crescer, para que aumentemos esse campo do cristianismo em nossas vidas. Irmã Dulce, ela não apenas soube conviver com problemas respiratórios por mais de 50 anos, vejamos, problemas respiratórios por mais de 50 anos, mas também, dentro das limitações que lhe eram peculiar, escrever um poema de amor à vida pelas suas ações em prol dos necessitados. Como dissemos, de todas as idades e nas suas diversas características e situações, ela, enquanto ela foi dentro das suas necessidades, acolheu-nos nesses mais de 50 anos. É um exemplo que serve a cada um de nós, seres humanos encarnados, como também aos espíritos no mundo espiritual, que, diga-se de passagem, aqui está cheio e que farão as suas novas programações reencarnatórias para que sejam mais assertivos no lado moral, como também no intelectual, também possam seguir os exemplos dessas queridas irmãs dos diversos estabelecimentos fundados por Dulce, destacam-se o Centro Educacional e o Hospital Santo Antônio. Uma verdadeira cristã que nos motiva a nos melhorarmos diariamente. Sim, porque ela foi mais do que teoria, ela foi, acima de tudo, a prática dos ensinamentos cristãos em toda a sua vida, em toda a sua última encarnação, deixando o seu legado, e cabe a cada um de nós, na condição de alunos, nos espelharmos nesses queridos irmãos e irmãs que são os nossos professores, caso queiramos evoluir espiritualmente, tanto no intelecto como no lado moral. E Maria Teresa de Calcutá, apesar de não concordar em viver na clausura, não precisou desrespeitar as ordens de seus superiores hierárquicos, pois, como sua visão otimista, conseguiu convencer-nos de que bastaria a sua confiança em Deus, a sua vontade e a de todos que quisessem ajudá-la, para que o bem florescesse entre os necessitados, na forma de abrigo, comida e afeto, que são suprimentos materiais que, a priori, nós precisamos desenvolver para com os mais necessitados, mas não fica apenas no campo material. Aqui está dito o afeto, o lado moral, o amar ao próximo como a si mesmo, o façais aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, o é dando que se recebe. Então vejamos que, mais uma vez, a irmã pode nos auxiliar nesse sentido e fazer com que nos exemplifiquemos em suas ações, não apenas na parte teórica ao qual ela desenvolveu em todos que estavam ao seu redor, mas principalmente na prática, que é isso que fará com que transformemos o planeta Terra em um mundo de regeneração em provas, que é o estágio inicial do mundo de regeneração. Chico Xavier nos diz que não se permita chorar tanto, alegre-se, tive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Então, não conservemos, não nutramos essa teimosia em nossas almas. Muitas vezes, a depressão, a angústia e tantas mais situações que muitas vezes nos desmotivam por ver o que está acontecendo no mundo. Todos nós estamos acompanhando as coisas negativas que acontecem, principalmente nos lugares onde estão acontecendo guerra, Rússia, Ucrânia, o Oriente Médio e muitos mais outros lugares que acontecem nas guerras diárias e que muitas vezes não é divulgados nas redes televisivas, radiofônicas, nas redes sociais. Por exemplo, na África, que tantos irmãos e irmãs sofrem de fome e não têm o básico, o arroz e feijão para comer. Isso são guerras urbanas, que fazem com que esses irmãos não consigam dar passos maiores, como nós estamos tendo essa oportunidade. Por exemplo, aqui no Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, guiado pelo nobre espírito Ismael, e inclusive constante em um livro de irmão X, Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então vejamos que é importante que nós nos alegremos, que conforme façamos igual Chico Xavier nos fez em seus 92 anos de vida, que expandamos tudo que nós vamos adquirindo, por exemplo, aqui nessa casa de luz, Unificação Cristã, que promove estudo, promove atendimento fraterno, promove atendimentos na área social, na área espiritual, enfim, fazendo com que nós tenhamos esses alicerces mínimos para que sempre, ao adentrarmos, após os tratamentos, saíamos melhores e assim coloquemos em prática tudo que nós recebemos aqui de graça. Como disse o Cristo, dai de graça o que de graça recebestes.
Então nós recebemos diariamente no mundo espiritual essas graças, então as expandamos para os que estejam ao nosso redor em mais necessidade. Já André Luiz, que foi um dos irmãos espirituais que também trabalharam na Lar Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que inclusive existe um filme no nosso lar, como um livro no nosso lar. Quem não assistiu, nós convidamos a assistir para que também tenham muitos aprendizados na área, principalmente de colônias espirituais, para que entendamos, a partir do momento que passarmos para o mundo espiritual, depois de um determinado tempo e já tivermos mérito para isso e equilíbrio, que todos nós, sem exceção, passaremos por essas colônias que nada mais são como grandes cidades, que nós teremos a oportunidade de estudar, de trabalhar, de interagir com o meio, de fazer novas programações encarnatórias para que voltemos sempre melhor em comparação quando deixamos a Terra pela última vez. E André Luiz então assim vem dizer que quero trabalhar e conhecer a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procurarei a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas, olvidando o próprio nome que deixo para trás por amor a Deus e a elas. Revisto-me transitoriamente de outro personagem para melhor ensinar e amparar. Sou André Luiz, ou seja, ele não identifica-se como muitos de nós conhecemos, sabemos quem foi André Luiz em sua última encarnação, mas o que importa? O importante é o que ele fez. O importante foi a sua transformação pós 8 anos que ele passou nas zonas umbralinas. Pós-recorrido em colônia espiritual, consular e toda a interação, todo o estudo, toda a prática da caridade que ele procurou desenvolver enquanto ele esteve na Lavra Mediúnica junto a Chico Xavier, com seus aproximados 20 livros que existem da Lavra de André Luiz. Então, ele diz que ele se apague para que o serviço junto às criaturas apareça, engrandeça, seja a sua meta primária. Meta essa de todos nós nos 2 planos da vida. Por isso que, inclusive, os atendimentos que aqui nós desenvolvemos junto aos irmãos, que nós os intitulamos de atendimento fraterno ou esclarecimento de entidades e irmãos espirituais, é importantíssimo esse esclarecimento que eles, como nós, podem ser úteis na parte intelectual, desenvolvendo a cada dia que passa na erraticidade do mundo espiritual, como e principalmente na parte da moralidade, ajudando os que estejam em desequilíbrio pior que eles ainda, desvincando-se de obsessões do pretérito junto a famílias, e assim tornando-se úteis esses que também nós precisamos ser aonde quer que estejamos interagindo em qualquer uma das cidades, dos bairros a qual nós também estejamos, ou os queridos irmãos e irmãs que nós venhamos a conhecer pela primeira vez, ou os que nós já conhecemos. Essa é a importância desse anonimato e principalmente pensar no próximo para que nós sejamos também beneficiados e o meio acima de tudo também evolua na sua estrutura física como também na estrutura espiritual. Voltando a Emmanuel, ele vem nos dizer que nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos de que o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. Porque o amanhã será melhor que hoje, queridos irmãos e irmãs, porque nós temos certeza que somos espíritos eternos, que voltaremos quantas vezes forem necessárias, que passaremos por outros níveis evolutivos planetários. Informação essa constante em O Livro dos Espíritos, 1957, como dissemos anteriormente, é a obra basilar, que é de extrema importância que adentremos em seus estudos nas suas 1018 ou 1019 perguntas e respostas, para que esse dia de amanhã seja sempre melhor do que ontem, e o hoje também há de ser, em relação ao amanhã, a experiência que amanhã será mais bem absorvida pelo que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Então é possível, todos nós temos essa condição e todos nós o faremos, porque é essa a proposta que os centros espíritas desenvolvem a cada um de nós, não apenas pelo atendimento fraterno, pela parte do estudo, mas convidando a cada um de nós, a cada dia que passa, a agirmos em prol dos nossos semelhantes, porque é importante que façamos isso. Se quisermos ter uma condição melhor quando voltarmos para o mundo espiritual, até porque cada um de nós não sabemos quando iremos voltar, então é importante que trabalhemos sempre o hoje, o presente, almejando o futuro sim, mas com as atitudes, as benesses que possamos prover em prol do hoje, do presente, do agora. Aprendendo com os exemplos. Vejamos que o otimismo na prática significa esperar o melhor das situações e das pessoas que nos envolvem.
doando o melhor de nós, principalmente quando as situações e as pessoas não correspondem às nossas expectativas. E porque às vezes, irmãos e irmãs, para não dizer nas suas muitas vezes, os irmãos que estão ao nosso lado, eles não correspondem às nossas expectativas. Primeiro, porque cada um de nós no reino nominal está em seu respectivo individual estágio evolutivo, moral, comum, intelectual. E sabedores disso, nós podemos exigir dos outros que eles queiram que eles absorvam tudo que nós queremos passar para eles, ou até mesmo que sejam melhores que nós. É esse pedido que nós precisamos ter diariamente. Conscientes de que cada um está no seu grau evolutivo, moral e intelectual, nutramos o sentimento de que o respeito precisa ser entendido a cada um deles e que eles, como nós, também terão as suas oportunidades de se desenvolverem, de estarem interagindo com o meio, de serem cristãos e principalmente fazerem com que a vida do próximo ao redor de cada um deles seja melhor. Então é importante que nós tenhamos essa situação em nossas mentes para que saibamos lidar com essas situações com mais assertividade. O otimista é uma pessoa que tem fé, confia em si, no bem que existe em cada ser, na oportunidade de aprendizado de cada experiência e, acima de tudo, acredita em Deus, porque acreditando em Deus, na imortalidade da alma, nas muitas moradas da casa do Pai, cada um de nós podemos habitar por meio das nossas ações no bem, seja o reino que nós podemos atuar desde o mineral até o nominal, é que nós teremos essa expectativa, essa confiança de que nós teremos dias melhores, mas para isso precisamos construir esses dias que eles não cairão do céu como nós dizemos, porque nunca caiu, não cai, nem cairá, utilizando os 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Somos nós que precisamos construir isso. Como os que passaram pela terra e estão atualmente na erraticidade o fizeram e voltarão também no futuro para fazer ainda mais, como nós também o faremos, se Deus quiser, por meio do conhecimento que nós iremos adquirir aqui na Unificação Cristã, onde quer que estejamos, e nos coloquemos em prática, acima de tudo, que é isso que os nossos mentores individuais esperam de nós a cada dia que passa. O que caracteriza o otimista é o pensamento positivo diante de todas as situações que a vida lhe apresenta. Ele sempre procura ver o lado bom da vida e das pessoas, sim, porque defeito por defeito, irmãos e irmãs, quem não os tem? Quem ainda não os nutre? Quem ainda não nos reverbera com o meio, com os que estão ao nosso redor? Menor mediano, maior grau. Então, conscientes de que cada um de nós temos os nossos defeitos, respeitemos os defeitos alheios e verifiquemos, analisemos e coloquemos o lado bom das pessoas acima de tudo, de forma primária, como também o nosso lado bom. Então, assim estaremos interagindo com mais assertividade junto a eles e construiremos uma ambientalização onde quer que estejamos mais propícia para estarmos em paz conosco mesmo, para que coloquemos a cabeça no travesseiro diariamente para que o corpo físico recomponha suas energias na consciência de que, como disse Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer de bom. Alguém ainda tem algo a se queixar durante todo o dia que eu estive no estado de vigília? Então, dentro dessa consciência, nós podemos nos modificar. O que é o convite do dia seguinte? Melhorarmos nesses defeitos que nós fizemos ou deixamos de fazer de bom para com o nosso próximo. Falando ali, né, o lado bom da vida e das pessoas. Tem gente que ela fixa tanto em ver o lado ruim da vida, o lado ruim da vida, porque ela acaba viciando. Fica difícil para Exato. Inclusive a psicosfera, que já é pesada no nosso planeta Terra pelas guerras, pelos ódios, pelas ambições, pelas corrupções, faz com que isso, inclusive, potencialize-se mais. E não é o que a proposta da doutrina dos Espíritos espera de cada um de nós. Bem nos mencionou o nobre irmão Donizete, que nós não devemos nutrir isso, não devemos estender isso para o nosso dia inteiro, senão nós seremos apenas então somente mais um a somar-se a tantos os demais que estão ainda na ignorância, que não têm esse conhecimento de que dias melhores poderão vir em nossas vidas, desde que os construamos. Precisamos construir esses dias para que, como bem observou o irmão, nós, assim, aos poucos, vamos diminuindo essa porcentagem de irmãos e irmãs que ainda vibram no lado negativo da vida, sem esperanças de dias melhores. Precisamos nutrir esses sentimentos de dias melhores. Quanto mais consciente é o Espírito a respeito de suas potências, as leis que regem a sua vida e o universo,
em torno de si, mas ele sabe usar a vontade para manipular a própria energia e a que existe à sua volta para alcançar os seus objetivos. E esses objetivos precisam ser, acima de tudo, muito de que o que eu estiver empreendendo em prol do mundo, do meu semelhante ou do planeta Terra está sendo benéfico para com o planeta e para com a minha evolução espiritual, que é o que nos interessa, a nossa evolução espiritual. Quantas vezes precisarmos voltar ainda no planeta Terra ou em qualquer outra das muitas moradas da casa do Pai para evoluirmos intelectualmente e moralmente. É isso que temos que nos questionar, porque a partir do momento que nós fizermos essa autoanálise, como dito anteriormente, principalmente quando colocarmos a cabeça no travesseiro, procuraremos ser mais assertivos, procuraremos diminuir esse lado negativo, como bem foi citado, de tantas pessoas que alimentam a negatividade e que não sabem que nós somos os construtores da negatividade ou da positividade por meio de ações más ou ações benévolas em prol do nosso semelhante, revertendo-se ao nosso favor. Então é importante tenhamos aí essa conscientização, porque nós queremos, queridos irmãos e irmãs, construir dias melhores para todos nós. Estudos científicos revelam que o otimismo, traduzido por amor a si mesmo, aos semelhantes e à vida, beneficia o sistema imunológico das pessoas. Sim, é um nutrir da boa atitude, não só cuidar do corpo físico com a alimentação, ingerir uma quantidade adequada de água, no mínimo 2 litros ao dia, para que nós tenhamos ali a sua regularização na corrente sanguínea, nas artérias, nas musculaturas, enfim, todas as nossas estruturas corpóreas, mas principalmente dentro dessa sistemática, essa reverberação de resultados positivos, de nos mantermos firmes em nossos propósitos. Então isso auxilia-nos em nosso sistema imunológico, protegendo-as de algumas doenças e contribuindo para uma vida mais longa e saudável. Inclusive, pensamentos negativos, atitudes depressivas faz com que muitas vezes nós criemos doenças que não estavam programadas em nossa atual programação reencarnatória. Isso dá necessidade de nós nos melhorarmos a cada dia que passa e não ficarmos na ociosidade, na inércia, perdendo tempo em situações que absolutamente nada agregam para nós mesmos, como para os que estejam ao nosso redor. É importante que tenhamos essa visão para que tenhamos vida longa e saudável. Todos nós podemos, mas é um exercício que cada um precisa empreender. Veja bem, a própria ciência já comprovou que câncer é a fundamental doença, mas ela é atraída através das atitudes negativas, fenômenos negativos, as degenerações que nós vamos criando. Foi comprovado que ela acaba favorecendo para que a doença se manifeste. Ou seja, mais uma importância de que nós também não só estudemos a doutrina dos Espíritos, mas fiquemos atentos em todos os campos de estudos, porque com essas informações nós nos melhoraremos. Kardec não disse tudo, ele não tinha condições de, naquele momento, no Pentateuco Kardeciano, nas 5 obras basilares, como nas edições da Revista Espírita, até mesmo no livro Obras Póstumas, publicado em 1890, após o seu desencarne, ele não conseguiu trazer tudo como os demais médios nas reuniões parisienses e nas outras reuniões. Ou seja, mostrando que precisaremos estar atentos com a ciência. Não nos esqueçamos, inclusive, queridos irmãos e irmãs, a doutrina dos Espíritos, ela baseia-se, está alicerçada no tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então a ciência vai evoluindo e que evoluamos junto com ela, tendo essa consciência, estudando, procurando colocar em prática essas atitudes que evitarão com que algo a mais esteja sendo agregado em nossas programações reencarnatórias. E cá para nós, tenho certeza absoluta que nós não queremos colocar mais desafios ao qual todos nós, em menor, mediano ou maior grau, tenho certeza absoluta disso. Às vezes o doente se conforma com a doença pelos benefícios secundários que ela possa trazer, tais como atenção, carinho. Muitas vezes nós nos sentimos como os coitadinhos, que nós não podemos ser os seres transformadores em que nós precisamos depender de outras pessoas para que nós consigamos viver a nossa vida. Não é bem por aí. Então essa frase vem ao encontro desse sentimento que nós estamos desenvolvendo até agora. Se te agrada a ideia de enfermidade, em cujas teias te conformas, sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimirá a imaginação,
Assim que te afasta do corpo, ou seja, pela influência do sono, como dissemos anteriormente, o espírito se desdobra nos 7 dias da semana nas madrugadas, entrarás na companhia deplorável de doentes do espírito, que fazem da inércia a sua razão de ser. E a nossa razão de ser, encarnado ou desencarnado, tem que ser o caminho, a verdade e a vida. Agir em prol do próximo em todos os momentos que estejamos condições para isso, para que nós sejamos beneficiados por meio das sucessivas encarnações e por meio da nossa saúde física, mental e tantos mais benefícios como o otimismo, que é o tema da tarde de hoje. Isso é possível. Nos traz esse conhecimento, mais uma vez, o Espírito de Emmanuel. O otimista não pode ser confundido com o conformismo ou com a alienação. O otimista é aquele que aprendeu a recolher pedras e espinhos, como quem sabe que dele surge o ouro da experiência e as rosas da alegria, por meio das nossas ações. Nós podemos criar, estabelecer e receber espinhos, ou podemos colher rosas. A semente nos é lançada diariamente em um terreno que muitas vezes é fértil, mas a depender de nossas ações, individual ou coletiva, de uma forma macro, elas podem ser, em vez de benéficas, malévolas para com o meio e para com as pessoas. Então, tenhamos esse exercício do pensar. É nós que precisamos construir essas situações benéficas para nós. Deixemos e, principalmente, não terceirizemos que o próximo venha a fazer isso por nós. Não, ele tem a vida dele, nós temos a nossa, e que o nosso exemplo prático, não apenas teórico, faça com que nós os convençamos todas as áreas que estejam ali interagindo conosco. Como alcançar a cura? A cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida, nos diz Joana de Anjos, um dos mentores de Divaldo Pereira Franca, que inclusive encontra-se ainda encarnado conosco. E esses planos superiores da vida, justamente nós sabemos que nós somos eternos. Nós viremos em condições melhores, futuras, reencarnatórias, se nós construirmos, se nós trabalharmos, se nós labutarmos por dias melhores nas mínimas situações. Os nossos vínculos individuais não esperam a fazeres milagrosos por nós, não, queridos irmãos e irmãs. São as situações mínimas que, somadas nos dias, semanas, meses e anos de nossa programação atual encarnatória, é que tornar-nos seres melhores quando voltarmos para a erraticidade, no plano espiritual, pelo que nós chamamos de morte, dizimar-se do corpo físico, dizimar-se esse que tantas vezes nós já tivemos em corpos diferentes, seja masculino ou feminino, e que tantas vezes ainda teremos nas próximas e sucessivas reencarnações. Nem sempre nos é possível alcançar a cura se nos recusarmos a mudar o nosso jeito de ser. É imprescindível que mudemos, porque mudando o nosso jeito de ser, o nosso pensamento, os nossos atos, a nossa interação para com o próximo, modificaremos aos poucos, de forma gradual, gradativa, o meio ao qual nós estejamos interagindo. O processo de cura começa quando o indivíduo busca agir de acordo com a lei de Deus, pois, ao nos afastarmos das leis divinas, encontramos com a dor e com o sofrimento, porque se nós não agirmos, é um entendimento que nós estamos desenvolvendo. Nós somos os artífices de nossas vidas, diariamente, a cada minuto. Então, evitemos doenças, construamos situações melhores para o nosso corpo físico, mental, para as pessoas que estejam ao nosso redor, porque assim evitaremos dores e sofrimentos. Inclusive, foi um dos temas abordado anteriormente, se não me engano, há 2 semanas atrás, pelo novo presidente, causas atuais das aflições e tantas outras situações que fazem com que nós precisemos as trabalhá-las para que não nos percamos nos caminhos tortuosos que a vida, infelizmente, no mundo material de provas e expiações, ainda faz com que nós estejamos ali interagindo com elas. Muitas vezes a raiz dos males, eles se encontram no desânimo que nós acalentamos, na mágoa ou ódio que guardamos para com os nossos semelhantes, seja no pretérito por meio das obsessões, seja no presente que existem sim as obsessões em estado de vigília, como existe a auto-obsessão, que é a conosco mesmo. Então, nem bem estamos prejudicando o nosso próximo, como, antes de mais nada, a nós mesmos. Então, precisamos corrigir a nós mesmos na individualidade para que, assim, interajamos com o meio e o meio melhores. Esse é o trabalho que nós temos que ter de reflexão. Primeiro corrigirmos, primeiro
melhorarmos para que estejamos aptos a sermos filhos melhores do lado de fora, do portão para fora de casa. A ociosidade que levamos à vida, perdendo tempo com lamentações e revoltas. Porque lamentações e revoltas adiantam o nosso lado, no lado profissional, no lado afetivo de nossa família, no lado da interação com o meio. Não nos agrega nada, pelo contrário, faz com que nós adquiramos doenças, adquiramos sensações negativas, como já estamos trabalhando nessa explanação, que não faz parte de nossa programação encarnatória. Deus nos quer sorrindo, como diz uma das músicas que nós as conhecemos diariamente. E para que nós venhamos a sorrir, nós precisamos interagir com as suas leis, como a de seu Filho amado Jesus, os seus 33 anos de vida que aqui esteve encarnado, nos exemplificando acima de tudo na prática, não apenas no campo teórico. Aproveitemos os momentos que estamos aqui na Terra com a alegria de viver, conscientes de que dias melhores virão por meio de nossas ações no bem. A fé otimista o leva à ação, torna dinâmico e capaz. Que são os convites, inclusive, das interações, do trabalho nas casas espíritas, das ações sociais em prol dos necessitados que as casas espíritas também desenvolvem e sempre estão procurando os assistidos que sempre aqui estão, no lado material como no lado espiritual. Vejamos que a integração é dimensionalidade, nas duas dimensões, alcançamos dois campos de ação que irmãos, como também nós dissemos, podemos tanto intelectualmente como também moralmente falando. E dentro da terapia espírita, terapêutica, da cura e da autocura, qual que é o papel, como dissemos e já citamos, já demos essa introdução, o papel da casa espírita em benefício dessa temática a qual nós estamos abordando. Esse atendimento fraterno que é desenvolvido por todas as casas, indicação de boas leituras, como também enfermidades, elas são tratadas do corpo físico e da alma, como também de outros irmãos que estão ligados conosco do passado e que precisam aparar as arestas conosco para que, sim, caminhemos juntos por meio das sucessivas e próximas reencarnações, por que não? Que todos esses desafetos que nós tenhamos construído no passado sejam os nossos queridos irmãos e irmãs familiares de primeiro grau, para que assim não só aparemos as arestas com eles, mas digamos que você seja mais feliz que eu, se possível for, mostrando que o cristianismo redimido, límpido e cristalino, esteja em nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, em nossas ações para com todos esses queridos irmãos que estão em caminho errado. Sim, temporariamente falando, como nós também estivemos temporariamente, hoje estamos tentando modificar as nossas vidas. Isso é possível. Precisamos as colocar em prática para que dias melhores consigamos ter. Esperamos receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, eles esperam igualmente pelo nosso concurso. Diz Chico Xavier, por meio de Emmanuel, numa obra intitulada Educandário de Luz. E quem são esses mentores? São apenas os enfermeiros, médicos, socorristas das casas espíritas, por meio dos hospitais espirituais vinculados a essa estrutura física? Não, queridos irmãos e irmãs, não somente eles, mas primariamente falando, os nossos mentores individuais. Todos esses irmãos que antes de nós reencarnarmos, nós sabíamos quais seriam as suas funções para conosco. Função de um irmão espiritual para com o nosso lado intelectual, outro para com o lado moral, outro para com o lado do assistencialismo, e assim fazendo com que a árvore da vida, os dois lados das asas intelectual e moral, possam desenvolver-se em nossas vidas, e eles também sejam beneficiados, serão levados em conta todas as suas atitudes, as suas intuições assertivas que eles tenham para conosco. Isso está inserido em o livro dos Espíritos, e nós podemos estar essa informação lá, então assim saibamos ver. Outra vez que nós estivermos procurando nos melhorar no dia a dia, eles que estão ao nosso lado diariamente, às 24 horas por dia, também estão sendo beneficiados. Então, benefício para conosco, benefício para os que estejam ao nosso redor, nas duas dimensões. É o convite que o Pentateuco Kardeciano desde 1857 faz a cada um de nós, e é acessível a cada um desde que tenhamos essa conscientização. Primeiro item, como dissemos, a terapia de cada leitura, indicações de boas leituras, assim em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec vem fazer a seguinte pergunta aos irmãos espirituais, avalanche do Espírito da Verdade. Qual o motivo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Respondeu os Espíritos: vede Jesus, vede o caminho, a verdade e a vida. Vede o irmão espiritual, que atualmente ele é governador da galáxia, não apenas mais do nosso sistema solar. Ele irradia em todos os cantos da galáxia.
Aonde estiver sendo necessária a sua atuação, lá ele estará por meio de sua irradiação, dizem os irmãos espirituais. E ele disse para nós: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Então nós seremos Cristos planetários, seremos co-criadores, cuidaremos e construiremos nações, as muitas moradas da casa do Pai que existiram e outras ainda mais que serão criadas pela eternidade, pela fonte criadora, Deus que é o nosso Criador. Então esse ver de Jesus é o que nos alimenta a cada dia que passa na prática. Coloquemos tudo que Ele nos ensinou, queridos irmãos e irmãs, dentro de nossas possibilidades, no nosso dia a dia, que nos sentiremos melhores e melhoraremos o nosso meio, graças às nossas atitudes, os nossos bons pensamentos e as palavras que venhamos a interagir para os nossos queridos irmãos e irmãs. Jesus é para o homem, aí já vem aqui o comentário do nobre irmão Hipólito Leon Denis ali, vai o que é o irmão Allan Kardec, dizendo o quê? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra, se nós os encarnados. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a maior, mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Sim, então nós temos ele como alicerce. Tudo que estiver dentro de seus ensinamentos, dentro dos seus atos, desde tudo que ele colocou em prática, faz com que nós também ou consigamos, nós também ou construamos. Ore e confie a importância da oração. A oração dita com a alma, de dentro para fora, intrinsecamente. Não apenas louvando o benefício que nós recebamos, mas principalmente agradecendo a vida, o dia a dia a qual nós estamos encarnados e confiando em dias melhores. Por isso, orar e confiar em situações melhores para nossas vidas. Não importa como você faz a prece, mas sim o sentimento que está por detrás daquilo que você solicita ao plano espiritual. Sim, a Jesus, a Maria Santíssima, a Deus, aos nossos mentores individuais, a Ismael, o governador do planeta, do país Brasil retificano, que é o nosso governador atualmente, que cuida do coração do mundo, da pátria do Evangelho, como também dos diretrizes planetárias que cuidam também de todo o nosso sistema solar. Então saibamos o que nós estamos pedindo para eles, e se é o que nós estamos pedindo, ainda que nós não os recebamos em sua integralidade, é benéfico só para mim ou para o meio ao qual estou interagindo. É esse o convite que a doutrina dos Espíritos vem nos fazer diariamente. A prece é a união entre o Deus e o homem, o Criador e a sua criatura. Através dos pensamentos e sentimentos, é por meio dela que nos ligamos a Deus. Pela oração, que é a conversa sincera de dentro para fora, que temos com Deus, com o nosso Pai Criador, aquele que sai do coração, é que nos conectamos com as forças superiores da vida. Sim, são as forças que nos fazem nos mover, levantar e dizer que hoje eu posso ser melhor que ontem. Todas as atitudes que eu deixei incompletas de ontem nos dias anteriores possam ser mais assertivas no dia de hoje. Que eu saiba que, independentemente de quanto tempo eu dure no planeta Terra, em minha atual encarnação, quando eu tiver que voltar para o mundo espiritual, que eu volte com a consciência de que eu procurei me esforçar. Com muitos defeitos, sim, todos nós os temos, queridos irmãos e irmãs. Conscientes, todos nós estamos disso, mas precisamos saber de que essa conscientização do outro lado da vida fará com que nós já saibamos quem há de nos esperar nos minutos, nas horas posteriores, enquanto o corpo físico já ali no velório, já serão recebido pelos familiares e depois para o cemitério, não mais fará parte de nossas vidas espirituais, e sim esses minutos e horas posteriores da nossa consciência reta e tranquila de que procuramos nos melhorar cada dia que passa, mesmo com os defeitos que cada um de nós nutrimos nesse estágio final de provas e expiações, atual ou planeta, e assim as oportunidades de estudo, as oportunidades também de atividades fraternas para com os irmãos desencarnados na erraticidade, para com os encarnados, falam com que nós tenhamos dias melhores e, por que não, um dia sermos mentores individuais de seres humanos que também precisarão estagiar, seja em mundos primitivos, seja em planetas de provas e expiações. Por que não? Nós precisamos alçar maiores voos. Não foi isso que o príncipe fez há 2000 anos atrás, quando ele era governador do planeta Terra? Não apenas naquele momento, mas já há milênios, desde a constituição física, desde toda a construção de
Gaia, da essência Gaia do planeta Terra. E por todos nós o podemos fazer como mesmo ele o disse. E nós o faremos com a nossa boa vontade, com a reforma íntima que todos nós precisamos empreender no nosso dia a dia. Bezerra de Menezes, que nós conhecemos fazendo a sua médica, que voltou para o mundo espiritual no ano de 1900, para ser mais específico, no mês de abril do ano de 1900, ele veio nos trazer a importância da fluidoterapia, aquelas águas que nós disponibilizamos ao mundo espiritual para que elas sejam fluidificadas, energizadas, que os remédios a cada um de nós e nossas individualidades sejam absorvidos para que nos dias superiores, até que nós voltemos a essa ou a qualquer outra casa de oração, que nos ajude a melhorar, possa nos suprir nas nossas necessidades, não só físicas, mas principalmente no nosso equilíbrio espiritual, equilibrando inclusive os que estejam ao nosso redor, na matéria ou no mundo espiritual. Será o nosso exemplo que fará com que essas duas dimensões possam evoluir e caminhar para com a obra do Cristo na construção desse mundo de regeneração. Cabe a cada um de nós construir. Então, assim, Bezerra de Menezes afirma que a água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada, se por meio desses refúgios espirituais que os mentores de luz promovem nas casas espíritas ou espiritualistas. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que ela seja portadora. Sim, ela é portadora e ela sempre pode ser potencializada. Saibamos também que nas nossas casas, se o líquido acabar antes do tempo de nós voltarmos para, por exemplo, aqui no Unificação Cristã, que façamos uma prece quando formos encostar a cabeça à noite no travesseiro, na prece coloquemos um copo de água e pensemos nos nossos mentores individuais, Jesus, Maria Santíssima, em Deus abençoando aquele líquido para que quando eu acordar, eu tome em jejum e faça com que esse equilíbrio para os desafios que eu tenho aqui enfrentado no dia a dia, no lado profissional, ou no trato com as pessoas, aos irmãos e irmãs que já estejam aos faça com que eles sejam também mais assertivos. Essa é a importância da fluidoterapia nas casas espíritas, como também em nossos lares. Primariamente falando, nas casas espíritas, devido a toda a estrutura que esses enfermeiros e médicos proporcionam nas casas. Mas, secundariamente falando, em uma eventualidade, eles se podem fazer como já foi orientado a cada um de nós. Vamos viver melhor, queridos irmãos e irmãs. Bebamos bastante água, 2 litros no mínimo, é isso que os médicos pedem, principalmente os que têm problemas de pedra nos rins, como eu tenho. Eu sei o que é isso, vou para 43 anos de idade, tenho isso desde os 14 anos, várias cirurgias já fiz e tenho ainda 2, então é um exercício diário, mas não é só apenas, então somente para quem tem pedra na vesícula ou pedra nos rins, muito pelo contrário, para que mantenhamos o nosso corpo hidratado, é necessário que ele tenha ali a sua composição suprida. 80% do nosso corpo físico é de água, então temos que ter essa consciência, ainda que não tenhamos sede. Vamos obedecer os conselhos médicos. Nos alimentemos adequadamente também. O almoço, o jantar, verduras, legumes, precisamos entender que eu não gosto da situação X, eu não quero comer isso. Quantas pessoas têm isso para comer? Isso é benéfico para a sua constituição física? Então aprenda a gostar. Não gosta? Aprenda a gostar. Porque se isso é benéfico para o seu corpo físico e você responde da sua atual encarnação pelo seu corpo físico, cada um de nós ou respondemos pelos nossos corpos físicos, então temos que fazer isso para que evitemos os suicídios indiretos que muitos no passado ali incorreram por não cuidarem da sua constituição física, que é justamente essa deixar rolar o que faz com que nós apenas gostemos, mas o que nós normalmente gostamos não muitas vezes é benéfico para a nossa saúde. Então respeitemos esses cuidados, que assim trataremos de cuidar com mais assertividade dessa nossa programação reencarnatória, evitando esses problemas no presente e também posteriores. Leiamos bons livros, trabalhemos com alegria e responsabilidade no nosso ambiente profissional, como também nas obras sociais. Voluntariemos a sermos úteis nas obras sociais, nas casas espíritas, nas ONGs, não importa aonde a proposta cristã esteja se fazendo presente, que as recebamos, que as acolhamos e que as coloquemos em prática, que isso tornar-nos a pessoas melhores a cada dia que passa.
Como dissemos, ser voluntário de uma atividade cristã, respeitar o próximo, da mesma maneira que queiramos ser respeitados, é um dos ditados cristãos que até hoje ele está a todo vapor nos desafiando, respeitar o próximo para que nós queiramos que também nós o sejamos respeitados. É importantíssimo, porque como dissemos anteriormente, cada um está em seu estágio evolutivo, então que respeitemos também os estágios evolutivos de nossos irmãos e irmãs em evolução, e assim caminharemos. Ame a vida em suas diversas formas. Dissemos os reinos que o princípio inteligente foram criados, estão sendo criados, inclusive nesse momento, e o serão ainda pela eternidade. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. 4 reinos que por meio de milênios nós vamos estagiando para que estivéssemos aqui. Então vejamos a importância da nossa programação encarnatória. Olha quantos milênios nós já estamos desde o princípio inteligente, desde que nós somos inseridos em uma das casas, das moradas da casa do Pai, primariamente falando no reino mineral. Então nós vamos estragar, nós vamos esmorecer com os nossos desafios esses que nós já saberíamos que nós iríamos passar antes de voltar para o corpo físico ao qual nós estamos atuando na atualidade, no nosso estado de vigia. Sabíamos então que tenhamos essa força por meio dos estudos, da prática cristã, das atividades sociais e de que tudo que a unificação cristã possa nos oferecer, nós na condição de voluntários trabalhadores, aos senhores e às senhoras na condição de assistidos. Nós também, muitas vezes, os trabalhadores voluntários, somos na condição de assistidos. Então é uma interação que a todos os dias são feitas em nossas vidas, e por isso que nós temos que nos ajudar, por isso que nós temos que vibrar pela vitória do nosso semelhante, que a vitória dele será a nossa vitória, pelos atos que ele empreenderá em sua vida, porque essa melhora será visível, não pela teoria, mas pela prática que ele colocar em sua vida, ao seu redor, e assim nós poderíamos nos manter mais alicerçados nesse otimismo, nessa saúde, tema da nossa explanação essa, obviamente, sempre promovida pelas intuições do mundo espiritual, que nós nada mais somos que um mecanismo bem ainda imperfeito. Então nós sempre devemos atribuir tudo que é de bom que vem do mundo espiritual para as nossas vidas, sempre inclusive colocando em primeiro lugar os que vem aqui na frente ou em qualquer outro sentido. Nós somos os primeiros que precisamos melhorar, porque fácil é falar, agora e colocar em prática. O espelho da vida tem que ser a prática e não apenas a teoria. A teoria ajuda o lado intelectual, a construção mental, mas a prática, o desenvolvimento moral, que é a segunda árvore, a segunda asa que precisa ser desenvolvida no segundo ano, nas sucessivas encarnações, é o que fará com que nós melhoremos o nosso mundo. Existe uma frase que normalmente nós conhecemos, ela atribuída a Chico Xavier, mas ela é de origem do escritor desde 1982, um ano após o meu nascimento, sou de 1981, que é o nosso irmão James L. Sherman, que diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Sim, por meio do presente. O que é um novo fim? O futuro. O futuro será atribuído às nossas ações do presente. Queremos ou não um futuro benéfico para nós, ou e para os nossos semelhantes, para os que estão vindo de fora do planeta, a voluntariado de Jesus, e tantos outros que estão estagiando, como dissemos anteriormente, nos reinos inferiores ao nominal, mas que chegarão no nominal, e eles também precisarão também fazer esse novo fim por meio das ações no presente. Então é essa interação que o Evangelho do Cristo, que a codificação kardeciana, os nossos mentores individuais, vem nos convidar, o próprio grupo espírita da unificação cristã, a cada dia que passa, a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. E ainda que não recebamos esses benefícios, essas benesses que nós estamos vindo buscar semanalmente a essa casa ou em outras casas, que saibamos que o que nós estejamos recebendo, ainda que não enxerguemos com os olhos da carne, serão ferramentas que nos tornarão pessoas melhores, desde que tenhamos essa conscientização. E tornando-nos pessoas melhores, os benefícios ampliar-se-ão, melhorar-se-ão, e será mais visível. E aí, iremos atribuir de que o que eu fiz para me melhorar fez com que a espiritualidade também fizesse a sua parte. Faze a tua parte, que nós faremos a nossa. Dizem os irmãos espirituais de luz para com todos nós, por meio da literatura espírita. E é o convite que nós fazemos a cada um dos irmãos e irmãs, que adentrem não só na parte de estudos, mas nas 450 obras de Francisco Cândido Xavier,
nos mais de 200 livros de Valdo Pereira Franco e tantos outros irmãos, como Haroldo Dutra diz, e tantos outros, Carlos Bacelli, que nos ajudam a ter alicerces para que sejamos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus, e quero que os irmãos e irmãs levem com vocês, como eu quero levar comigo, esse otimismo, essa saúde que precisa ser construída por cada um de nós, por meio do tema principal, ao qual hoje nós nos propomos a desenvolver com cada um dos irmãos e irmãs da carne, como também do mundo espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou convidar o irmão para que faça as vibrações e assim, em continuidade, conectemos ainda mais e façamos essa caridade para com os queridos irmãos. Esperamos que nós os desenvolvamos e façamos com que eles também tenham esses dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.